Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Botafogo 3, Estudiantes 2. Fazer um vídeo aí pra vocês gravar. Ontem, pra quem pôde acompanhar, eu fiz um pós-jogo com o Gui lá no Alô Comunidade. Mas vamos fazer a nossa análise, nosso pós-jogo aqui no Universo Botafogo. Botafogo 3, Estudiantes 2, um jogo que foi muito sofrido, né, gente? Não precisava ter sido tão sofrido. Botafogo que a princípio ali abriu 2-0 e quando a gente achava que o jogo caminhava para uma tranquilidade total e que a gente faria até um bom saldo de gols e tal, eis que surge um pênalti, no mínimo duvidoso, né, contra o Botafogo. Mas, pênalti é isso que a gente não pode se escorar em achar que o resultado ou a atuação depois do segundo gol justifique tamanho pânico do Botafogo depois do primeiro gol do Estudiantes. Eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo bem bom. Achei que foi um primeiro tempo, no mínimo, justo, digno. Um time que buscou a todo momento, um time que estava com sede realmente pelo resultado, foi protagonista do jogo no primeiro tempo, apesar de achar que o Botafogo peca um pouco na construção de jogo, principalmente pelo meio, né? A gente fica muito refém dessas jogadas pelas pontas, né? O Botafogo não tem mais um jogador de criação 10, não tem mais um Almada e um Savarino que faziam muito bem essa trocação ali no meio de campo. Então a gente acaba explorando muito mais as pontas, né? Mais um jogo em que, ao meu ver, obviamente o Arthur foi o melhor em campo disparado. No primeiro tempo achei que Arthur e Marlon Freitas foram muito bem. O Marlon Freitas estava distribuindo muito bem o jogo, o Arthur comandando as ações lá na frente. Marlon que achou um passe bonito pro Cuiabano, que ele domina de canela, infelizmente a bola escapa. O Cuiabano teve uma sequência de 3 lances ali que ele foi mal, né? Primeiro ele perde o gol de cabeça, um gol feito praticamente, né? Ele cabeceou sozinho. E depois ele domina mal essa bola e tal, e no outro lance ele toma uma decisão errada também. Mas Cuiabano esse que vem se destacando cada vez mais. O Cuiabano ele é um cara que ele sabe o que ele quer em campo. É um jogador de muita força ofensiva, muita força literalmente, força física. Então ele sabe o que ele quer em campo. Ele pode até não estar muito bem, tecnicamente ele até não é um jogador muito bom, ele é um jogador às vezes até meio bruto, né? Mas um bom chute, um bom drible. Então é um jogador que vem crescendo muito numa posição em que a gente falou várias e várias vezes aqui nas lives, em que ele deveria ser usado de ponta, né? Inclusive a gente já chegou a citar que poderia ser feito uma dobradinha, tanto eu quanto o Carlos falamos aqui. Por que não tentar o Ponte lá do outro lado também, quando não tem alguém para jogar na direita? O Ponte fazendo dobradinha com o Vitinho. Ponte que tem um bom jogo ofensivo, tem um bom chute também. Lógico, não é tão potente quanto o Cuiabano, mas é um jogador mais técnico que o Vitinho, ao meu ver. Vitinho é mais físico. Vitinho que me irrita, eu sou bem sincero com vocês, ele não. O Vitinho, ele tem todos os predicados para fazer ótimos jogos, mas ele não se ajuda, gente. A tomada de decisão dele final é sempre errada, o cruzamento é errado. O que tem de bom é que ele realmente se apresenta muito bem, tanto que andou fazendo gol, né? Então, por isso joga, por ter tanta potência. E aí, assim, no segundo tempo, o Botafogo até volta com o mesmo ritmo, né? Dava a impressão de que o Botafogo, quando faz o segundo gol, realmente seria senhor do jogo, que o Estudiantes não teria mais forças para reagir. E é isso que o treinador dos caras faz ali 3 alterações, muda completamente o jogo. A gente sofre esse revés no pênalti, um pênalti em que, ao meu ver, nitidamente o Gregory tenta ganhar espaço quando ele faz assim com o braço. Mas o juiz está de frente para o lance, vê a bola batendo na mão dele, vê ele até quase que olhando para a bola e acha que aquilo é pênalti, né? Infelizmente, no futebol de hoje em dia, esse tipo de pênalti é marcado. Eu não suporto esse tipo de pênalti. Eu acho que pênalti tem que ser
Realmente, quando o cara tem muita intenção, realmente, como o próprio nome diz, o Rizek bate bastante nessa tecla, penalidade máxima, e estão sendo marcadas penalidades mínimas. Ali, nitidamente, o Gregory não tinha intenção de bater na mão, mas é o tipo de pênalti que se dá hoje em dia. O juiz estava de frente, com muita convicção, marca, e nem sequer o VAR chama. E o John quase pega o pênalti que saiu fraquinho, mas saiu bem no cantinho, quase que o John pega. E aí o Estudiantes começa a ganhar terreno, começa a acreditar no jogo, começa a ganhar principalmente no meio de campo. O Botafogo já com alguns jogadores cansados, o Cuiabano já estava extenuado, já não rendia mais fisicamente, né, o time. O Gregory perde muita confiança depois que faz o pênalti, inclusive toca uma bola errada no meio de campo ali e quase entrega uma bola. O Marlon Freitas, como sempre, pouco combativo sem a bola, né? A gente tem que lembrar que ele é volante. E o esquema de jogo depende de que um volante marque. Apesar de ele ser um segundo volante, um cara que tá muito bem na armação, ele é um cara que ele tem que entender que em dados momentos do jogo ele precisa agir como volante, precisa marcar e ajudar o Gregory. E aí chama atenção a demora do Paiva, né, gente? O Paiva que vê o Estudiantes crescendo, crescendo, crescendo e não tem o tato de tirar, por exemplo, o Juan Cruz e colocar mais o volante, o Alan, colocar o Danilo Barbosa, como ele fez depois. Espera tomar o gol de empate para daí sim se mexer. Ele faz até uma alteração que ele tira o Juan e coloca o Nathan Fernandes, que não muda nada, é uma alteração de ataque. Lógico que quando você está ganhando um jogo em casa, daquela maneira, muitas das vezes a gente não gosta de que o time se retrai ou que feche o time, como a gente fala, mas você tem que saber ler o jogo, ver que seu adversário está crescendo e você tem que ir lá e tomar alguma atitude. O Paiva ficou enrolando, 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 até que a gente toma o segundo gol. E não fosse a noite iluminada de Arthur, um belíssimo jogo do Arthur, o Botafogo não teria, com certeza, não teria vencido esse jogo. E o Arthur vai lá e faz um golaço, uma bola do Marlon Freitas, inclusive. Primeiro gol, uma bola do Jair, zagueiro. Zaga essa que, apesar da inexperiência e de alguns lances que tá titubeando, eu diria que tá dando conta do recado, por ser uma zaga nova, jovem. A gente até falava isso ontem no pós-jogo, que o ideal seria que um dos dois estivessem jogando com alguém mais experiente, como era o Jair com o Barbosa. Nitidamente ele fica mais seguro quando está jogando assim. Jair, que eu até vi o Felipe Melo, acho que falando que não é nem erro, não são nem erros do Jair, são excesso de confiança que faz ele tomar aqueles erros e não uma falta de confiança, né? E faz sentido, o Jair é um cara de personalidade, tá um bom zagueiro. Davi Ricardo também é um bom zagueiro, que inclusive ontem mostrou personalidade no ataque, quando saiu 2 vezes, né, com a bola. E aí o Arthur acha um gol belíssimo ali no final, se consagra na partida e o Botafogo vence o jogo de maneira sofrida. Lembrando que seria importante ter feito o saldo de gols nesse jogo, porque a gente, na última rodada, disputa essa vaga de liderança do grupo com os Estudiantes, com o próprio Estudiantes. O critério é saldo de gols, os Estudiantes têm 4, o Botafogo ficou com 2 com esse resultado, né? A gente poderia ter diminuído ou empatado isso. E aí seria interessante, né? Seria interessante, apesar de que o Estudiante joga com um cara bobo, né? Em casa, então muito provavelmente vai golear, até eu diria. E seria difícil buscar esse saldo de gols, mas teríamos uma chance. Agora é fazer o serviço de casa, ganhar da Laú em casa por 1-0, que seja, por meio a 0, ganhar o jogo e classificar, que é o mais importante. E nesse período, tentar recuperar jogadores. A gente tem um jogo contra o Flamengo, um clássico no final de semana, e depois a gente tem um jogo com o Amazonas, com Capital, desculpa, o jogo da Copa do Brasil contra o Capital, que a fatura já está definida lá no primeiro jogo. E então acho que o lógico seria colocar o time titular contra o Flamengo e poupar contra o Capital, e aí sim ter uma semana de descanso para enfrentar a Laú no jogo decisivo da Libertadores.
E nesse período pode ser que volte algum dos lesionados, talvez aí o Savarino. E é isso, gente. Um jogo em que, de bom, assim, de muito bom, fica mais um jogo bom do Arthur. Mais uma partida em que ele vai muito bem. Essa acho que foi a melhor, com certeza. Ele, de ponta a ponta no jogo, jogou bem. Foi o melhor em campo. Jogou muito bem. De interessante é que o Arthur teve liberdade para jogar nesse jogo. Ele não ficou preso lá na ponta direita, que não é um lugar que ele vai bem. E ele estava flutuando, hora estava na esquerda, hora estava na direita, ali no meio de campo, então ficou suave. Fica a dúvida de quando voltar o Savarino, como será, né? Aonde que ele vai colocar o Arthur daí, ou se ele vai adiantar o Savarino lá para quase segundo atacante, junto com o Igor Jesus, enfim. Tá nas mãos do Paiva, acho que até o Juan foi uma escolha inteligente dele por conta de falta de intensidade do Jefinho. Jefinho esse que demonstra sempre estar em Nárnia, ele não demonstra nenhum tipo de ambição de jogar futebol. Ontem ele entra e já entra quase cansado. E cada dia que passa o Jefinho, que é um jogador extremamente talentoso, que talvez seria o jogador mais talentoso em um contra um desse elenco, em drible, em habilidade ali. É um jogador que a cada dia que passa demonstra querer muito pouco, né? Demonstra que para ele tá bom do jeito que tá. Então é uma pena. Eu espero que ainda mude isso, apesar de não acreditar. E é uma peça que poderia ser muito mais útil, como já foi em outras épocas. Né? É isso, gente. Só um resumo básico do jogo. Espero que esse mínimo de caminho que o Paiva está achando seja um começo de realmente um time confiável, um time com padrão. Ainda está longe de ser o time que a gente quer, mas são 5 vitórias em 6 jogos, apesar de algumas vitórias ali meio como contra o Carabobo, que foi mentirosa, digamos. Esses resultados positivos trazem harmonia e paz para que o trabalho siga de maneira mais saudável, com mais tranquilidade. Né? É isso aí, galera. Um abraço, siga o Universo Botafogo, quem não conhece, a gente traz esse tipo de conteúdo aí, vídeos de análises e tal, nossas lives também. Siga o Universo Botafogo, ative o sininho e é isso aí. Um abraço para todo mundo. Até a próxima e vamos ver como será o clássico no domingo. Valeu, galera. Um abração.